Sofrer assim, se parece que Deus te esqueceu e deixou de te amar. Tudo tem um motivo para acontecer e Deus sabe qual é o melhor, mesmo que não entendas o porquê. Espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, mesmo que custe o sofrer. E Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Para acontecer e Deus sabe qual é o melhor, mesmo que não entendas o porquê. Espere no Senhor. Deixe Deus operar em teu ser, sofrer. Confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. Sofrer, confia em Deus e Ele tudo fará, até mesmo que parece mais difícil ou impossível. Deus o pode, Deus o pode, Deus o pode fazer. O assunto de hoje é sobre o dízimo, e todos verão a importância de sermos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Tenho certeza que este assunto
será uma bênção muito grande na sua vida. Todos temos o privilégio de apoiar a obra da salvação de muitas pessoas por meio dos dízimos e das ofertas que devolvemos a Deus. Temos o privilégio de apoiar a obra de Deus para a salvação de milhares e milhares de pessoas, através dos dízimos e das ofertas. Quando nós somos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas, na realidade, nós estamos demonstrando também amor para com os nossos familiares. Porque quanto mais obreiros, quanto mais pastores, quanto mais materiais tivermos para evangelizar, a probabilidade de alcançar os nossos familiares é bem maior. Portanto, sejamos fiéis a Deus em todos os aspectos de nossa vida e também com relação aos dízimos e às ofertas também. Raiz de sofrimentos e males, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 a 10. A Bíblia fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Por quê? O dinheiro, ele pode ser uma bênção na vida do ser humano, como pode ser também uma maldição. Muitas vezes, o dinheiro, ele pode ser uma bênção na vida do ser humano, quando nós utilizamos esse dinheiro da maneira correta, de uma maneira sábia, mas poderá ser também uma maldição na vida do ser humano, quando a pessoa, pelo fato de ter muito dinheiro, começa a desprezar as pessoas, a desprezar a Deus e se julgar até melhor do que as outras pessoas. Aí é o grande problema. Não é pecado ser rico. Na Bíblia Sagrada nós vemos muitas pessoas ricas. José de Arimateia era um homem rico, Salomão era um homem rico, Davi era um homem rico, Jó era um dos homens mais ricos do Oriente. Porém, eram homens que tinham o coração na obra de Deus e tinham um grande amor também pelo seu próximo, pelo seu semelhante. Portanto, meu amigo, não é pecado ser rico. O problema é ter a riqueza como um Deus, que as riquezas não venham atrair a nossa atenção de tal maneira que nós venhamos a nos esquecer de Deus e das necessidades do nosso semelhante. Deus é o dono de tudo, pois são meus todos os animais do bosque e as alimarias aos milhares sobre as montanhas. Se eu tivesse fome, não to daria, pois o mundo é meu e tudo quanto nele se contém. Salmos capítulo 50, versículo 10 e 12. Todo ouro, toda prata, todos os animais, tudo que existe neste mundo pertence a Deus. Deus, ele é o dono de todo o universo. Deus é o mantenedor de todas as coisas. Na realidade, Deus não necessita do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso dinheiro. Quando nós devolvemos o nosso dízimo, a nossa oferta, é um sinal que nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo. E nós estamos demonstrando, através da nossa fidelidade, o amor para com Deus. Eu acredito que é inadmissível um cristão que fala que ama a Deus de todo o seu coração e que não seja fiel nos dízimos e nas ofertas. O verdadeiro cristão, aquela pessoa que está se preparando para a volta de Jesus, aquela pessoa que ama a obra de Deus, aquela pessoa que ama a sua igreja, aquela pessoa que ama o seu semelhante, ele sim, ele é fiel nos dízimos e nas ofertas, porque ele sabe que nesta devolução,
neste relacionamento, nesta fidelidade com Deus, ele estará sem dúvida nenhuma promovendo o crescimento da igreja aqui na terra. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, versículo 8. Todo ouro, toda a prata pertence a Deus. Na realidade, tudo pertence ao nosso Criador. Nós somos mordomos e oxalá sejamos mordomos fiéis para com o nosso Deus. É Deus quem dá força ao homem para trabalhar e viver. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá forças para adquirires riquezas. Deuteronômio capítulo 8, versículo 17 e 18. Nunca diga: olha, os meus talentos, os meus estudos, a minha força, a minha sabedoria fez com que eu adquirisse tanta riqueza. Não fale isto. Seja humilde. Quando você for abençoado e receber riquezas, bens materiais, glorifique o nome de Deus. E utilize também essas riquezas para a honra e glória do nome de Deus, ajudando o seu semelhante e promovendo a obra de Deus aqui na terra. Deus nos permite administrar 90% de tudo que Ele nos empresta. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Levíticos capítulo 27, versículo 30. Então, tudo pertence a Deus. Se você trabalha na roça, se você trabalha numa fazenda, se você trabalha na agricultura, se você tem outras atividades, procure ser fiel a Deus também na devolução dos dízimos e das ofertas. Peça a Deus sabedoria para que Ele te ajude a ser fiel a Ele ao vender os seus produtos, separar aquilo que pertence a Deus. 10% dízimo, 10% pertence à obra de Deus, pertence a Deus. E Deus nos dá 90% para nós. Olha que maravilha, Deus, Ele tem nos abençoado, e se a pessoa procurar ser fiel a Deus, nos dízimos e nas ofertas, sem dúvida nenhuma, ele será uma pessoa extremamente abençoada e feliz. É um cristão que vai sentir muita paz no seu coração. Se ganharmos R$100, o dízimo será R$10. Se eu desenvolver um trabalho e ganhar R$100, R$10 é o dízimo que pertence ao Senhor. Um empresário ganhou R$1.000 em uma semana. Teve de despesas R$400. Teve de lucro R$600. Retirou o seu dízimo R$60. Sobraram R$540 de bênçãos. Deus nos pedirá contas sobre a forma como usamos o que sobra de nossa renda. Então, se o empresário, ele ganhou ali R$1.000, ele teve as suas despesas de R$400, teve um lucro de R$600, R$60 é o dízimo. E mesmo os 540 que resta, Deus pedirá conta. Por que pedirá conta? Porque nós temos também que ter sabedoria para gastar o dinheiro. Quantas pessoas gastando o seu dinheiro com coisas vãs, comprando materiais pornográficos, comprando bebidas alcoólicas, comprando cigarro, bebida alcoólicas, para destruir a própria vida, o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Portanto, saiba gastar o dinheiro, saiba utilizar de uma maneira sábia e prudente as bênçãos que Deus tem concedido na tua vida, através do ganho, através do dinheiro que Deus tem colocado em tuas mãos. Deus sempre recebeu o dízimo de seus filhos fiéis. Abraão já devolvia seu dízimo a Melquisedeque, sacerdote de Deus. Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20. Abraão, o pai da fé, um grande servo de Deus, um homem
poderoso em obras e palavras, um grande homem de Deus. Ele era fiel a Deus em tudo, inclusive nos dízimos e nas ofertas. E Abraão, ele foi devolver o dízimo a Melquisedeque, o sacerdote de Deus. Portanto, Abraão, ele deixou muitos exemplos, e ele deixou também o exemplo para todos nós cristãos, para que nós sejamos fiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. Jesus apoiava e recomendava a devolução dos dízimos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Mateus capítulo 23, versículo 23. O Senhor Jesus, ele também incentivou, ele testemunhou e ele orientou que nós devemos ser fiéis também nos dízimos e nas ofertas, porque isto é uma bênção para nós. Toda pessoa que ele é dizimista, ele oferta a Deus, ele está demonstrando a sua gratidão e é uma pessoa extremamente feliz. Quando a pessoa ele opta para ser fiel a Deus em tudo, inclusive nos dízimos e nas ofertas. Para que fins o dízimo é empregado? Qual é a finalidade do dízimo? Para que o dízimo na igreja? Vamos ver. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14. Então, quem prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Na igreja adventista do sétimo dia, quanto mais eu me aprofundo nesta igreja, nas suas doutrinas, nos seus ensinamentos com relação aos dízimos e às ofertas, mais eu admiro, mais eu amo esta igreja. Por quê? Porque a igreja adventista do sétimo dia é uma igreja muito organizada. Os pastores, eles nem sequer eles tocam no dinheiro. O dinheiro vem para a tesouraria, homens escolhidos, homens consagrados. Nós devolvemos o dízimo, recebemos ali um recibo, esse dinheiro é enviado para a associação, homens de Deus confiáveis, eles fazem então ali a distribuição para a pregação do Evangelho. Os pastores, eles ganham um salário não exorbitante, mas o suficiente para a manutenção da sua vida e de seus familiares. Portanto, eu admiro muito a maneira que a igreja adventista procede com relação aos dízimos e às ofertas. E digo a todos os irmãos da igreja adventista e mesmo todos os seres humanos que estão ouvindo esta mensagem, pode acreditar, pode confiar, porque realmente essa igreja, a igreja de Deus, ela tem procurado administrar de uma maneira muito sábia, muito prudente, com muito amor, com muito temor, o dinheiro que pertence à obra de Deus. Portanto, pode devolver tranquilamente, confiando, porque eu tenho certeza absoluta que esse dinheiro está sendo utilizado da melhor forma possível para expandir o Evangelho e levar esta mensagem a todo mundo. A quem o dízimo deve ser entregue? A quem o dízimo deve ser entregue? Será que eu posso entregar o meu dízimo a alguém que esteja fazendo um trabalho no interior, em outro estado, em outro país? Será que eu posso, quando eu recebo o meu pagamento, pegar o meu dízimo e mandar para esta pessoa para fazer ali o trabalho de Deus? Não. Vocês verão que não é este o caminho, não é esta a orientação da palavra de Deus. Abraão devolveu o dízimo a Melquisedeque, representante de Deus na terra. Hoje o organismo representativo de Deus é a igreja. Portanto, meu irmão, quando você recebe o seu salário, você pega o seu dízimo, a sua oferta, a nossa obrigação, o nosso dever, o que a palavra de Deus nos ensina é:
nós separarmos o nosso dízimo, separarmos a nossa oferta, colocarmos no envelope e na hora do culto, uma demonstração de adoração a Deus, colocar o nosso dízimo, a nossa oferta na salva. Qualquer coisa diferente disto está contrário à palavra de Deus. Então, um ser humano, ele não pode de maneira nenhuma administrar os dízimos, coisa que pertence à tesouraria, à igreja de Deus. Quando a pessoa devolve o seu dízimo para um ser humano, ele está colocando aquela própria pessoa numa situação difícil. Porque se essa pessoa estiver passando por um problema financeiro muito grande, se esta pessoa adoecer, se ele tem as contas bancárias, de repente acontece um acidente, essa pessoa vem a falecer, e aquele dinheiro ali no banco? Como que a igreja vai ter acesso à conta daquela pessoa? Portanto, este não é o caminho. Se você tem devolvido o seu dízimo para seres humanos, pessoas que estão fazendo um trabalho, por mais bonito que seja o trabalho, não é este o caminho, não é este o ensinamento da palavra de Deus. Todos os obreiros, primeiramente, têm que submeter à direção da igreja. Queremos fazer um trabalho? Ok, se a comissão da igreja, se a igreja te designar para este trabalho, e a igreja, a tesouraria, achar por bem te assalariar, faça isso tudo através da comissão da igreja, através da liderança da igreja e através da organização. Nunca procure fazer isso independente. Portanto, meu querido, se até hoje você tem devolvido o seu dízimo para pessoas, pense nisso que eu estou te falando. A orientação da palavra de Deus: trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, o meu dever e o seu dever é trazer o dízimo para a igreja, para a tesouraria da igreja. Roubando a Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Olha que texto, é um texto pesado. Roubará o homem a Deus? A Bíblia fala: todavia vós me roubais. Em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Porque quando eu recebo R$100, R$10 pertence a Deus através do dízimo, e eu gasto os R$100, eu estou pegando os R$90 que me pertencem, e ainda mais, estou pegando os R$10 que pertence à obra de Deus. Volto a repetir: Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro, mas Deus quer ver a fidelidade. Ele quer nos levar para as mansões celestiais, Ele quer nos dar a vida eterna, mas Ele quer que outras pessoas também tenham o privilégio, a oportunidade de viver eternamente com Ele. E nós podemos ajudar os nossos semelhantes, sendo fiéis a Deus, nos dízimos e nas ofertas. Portanto, não retenha, não pegue aquilo que pertence a Deus. E eu tenho certeza absoluta, se procurarmos ser fiéis a Deus, no tocante aos dízimos e às ofertas, Ele nos abençoará de tal maneira que não faltará nada para nós. É mais fácil você passar dificuldade ganhando R$100 e gastando 100, do que você tendo aparentemente menos, que seria R$90. É mais fácil você passar dificuldade com R$100, pegando o que pertence a Deus, do que com R$90 abençoado com a proteção e com a bênção de Deus. Portanto, sejamos fiéis a Deus em tudo, nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Olha, Deus promete abrir as janelas dos céus, e derramar na sua vida bênçãos sem medidas. E Deus não é homem para que minta. Deus está prometendo, e Ele vai abençoar a sua vida. Davi disse: já fui jovem e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Portanto, meu irmão, minha irmã, não fique arrumando pretexto, não fique arrumando desculpa, seja fiel a Deus.
Porque Deus vai abençoar a sua vida, não importa a quantidade. Se você ganhou R$1, devolva o que pertence a Deus. Não é a quantidade, é a fidelidade, é a honestidade. É isso que Deus quer ver em nossos corações. Por vossa causa repreendereis o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 3, versículo de 8 a 11. Então Deus promete repreender o devorador, promete repreender o inimigo. Deus promete repreender até essas pragas que vêm devorar o seu campo. As pessoas sendo fiéis a Deus, Deus abençoa aquela pessoa que está sendo fiel, e Deus repreende o maior devorador. O maior devorador do universo é o diabo, é Satanás, que quer destruir a vida do ser humano e quer levar o ser humano à infidelidade para com Deus, tanto na guarda dos seus mandamentos, no cuidado do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, e também no tocante aos dízimos e às ofertas. O diabo, ele tem trabalhado para confundir as coisas, para atrapalhar, para criar problemas, fazer com que as pessoas, ao invés de trazerem os dízimos para a igreja, comecem a enviar os seus dízimos para outras pessoas, fazendo um trabalho individual. Não é por aí. Vamos obedecer a Deus, obedecer a sua palavra e sermos fiéis a Deus em tudo. Roubar ao ser humano é terrível, roubar a Deus é infinitamente pior. Roubar um ser humano é terrível. Eu já fui assaltado algumas vezes, e como é triste a gente ser assaltado. Estava com dinheiro para pagar o meu aluguel, os ladrões chegaram, levaram todo o dinheiro. Eu tive muita dificuldade para conseguir dinheiro para pagar o aluguel naquele mês. É um sentimento muito triste. Me roubaram 2 carros, um carro que eu utilizava para o meu trabalho, uma Brasília velha que eu usava, os ladrões levaram embora. Roubar o ser humano é terrível, e a gente pegar as coisas que pertencem a Deus, o dízimo e a oferta, é infinitamente pior. O dízimo corresponde a apenas 10% do que ganhamos, enquanto a oferta é espontânea e proporcional à nossa gratidão. O dízimo é 10%, a oferta é proporcional à nossa gratidão. Deus tem abençoado a sua vida, Deus tem abençoado o seu lar, Deus tem abençoado a sua família. Faça a sua oferta programada, pensada, nada por emoção. Chega na sua casa, ao receber o seu salário, ao receber as bênçãos de Deus, e você olha ali aquela bênção que Deus lhe concedeu, e pense, e fala: olha, Deus tem sido tão maravilhoso comigo, quanto eu vou devolver? Prepare esta oferta de gratidão, esta oferta de amor, sem tristeza, mas devolva com alegria. Chega na igreja com satisfação, fala: Senhor, que privilégio, eu estou aqui com o meu dízimo, eu estou aqui com a minha oferta, e eu vim devolver ao Senhor o meu dízimo e a oferta. E Deus se alegra de ver a sua fidelidade, a sua honestidade, o seu comprometimento com a obra de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, sejamos fiéis a Deus em tudo, também no tocante aos dízimos e às ofertas. Deus promete abrir as janelas dos céus sobre os que lhe obedecem. Deus promete abrir as janelas dos céus. Imagine Deus escancarando, abrindo as janelas dos céus para abençoar a tua família, para abençoar a tua vida. Deus quer te abençoar, Deus quer abençoar a sua família. Vale a pena ser fiel a Deus. Provai-me. Deus pede para que nós o provemos. Prove a Deus e você vai ver que realmente Ele vai te abençoar. Nunca nós deveríamos ter um coração egoísta, começar ali e falar: olha, eu vou fazer isso, eu vou devolver isso para Deus me dar aquilo. Não, seja fiel a Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus vai acrescentar na tua vida tudo o que você necessita para a sua sobrevivência. Os 90% que restam se multiplicam, e é verdade. Olha, quando nós somos fiéis a Deus,
aquele dinheiro se multiplica, nós conseguimos pagar as nossas coisas, e comprar os nossos bens materiais, enfim, é uma bênção de Deus sermos fiéis a Ele. O dízimo nos educa e nos livra do egoísmo. O dízimo também, ele nos educa e nos livra do egoísmo. O ser humano só pensa em si, ele pensa, e tem uns que falam sem nenhum tipo de conhecimento: eu vou trabalhar e eu vou devolver o dízimo para o pastor. Não tem nada disso. Quando você está devolvendo o dízimo, você não está devolvendo o dízimo para o pastor. O pastor, ele tem o salário dele, que não é nada exorbitante, é o suficiente para ele se manter. Quando você devolve o seu dízimo, você está devolvendo, pelo menos eu posso dizer isso, na igreja adventista do sétimo dia, a qual eu sou membro há quase 30 anos. Quando você devolve o seu dízimo, pode ter a certeza que você está devolvendo para o crescimento da obra de Deus aqui na terra. Portanto, tenha certeza, tenha convicção, porque é assim que acontece, é assim que procede na igreja adventista do sétimo dia. Os envelopes onde colocar o dízimo estão disponíveis e podem ser colocados na salva das ofertas durante o culto na igreja. Na hora do culto, então os diáconos, eles passam e nos dão a oportunidade, e você pode colocar o seu dízimo, a sua oferta de gratidão, de amor. Faça isso com contentamento, faça isso com alegria, agradeça a Deus, fale: Senhor, louvado seja o teu nome, que bom que o Senhor me deu um trabalho, e através do meu trabalho eu posso devolver o dízimo e as ofertas. É um momento de felicidade, é um momento de adoração, é um momento de alegria, e todos os dizimistas, todos os ofertantes, eles sabem o que eu estou falando. A pessoa tem prazer em devolver aquilo que pertence a Deus. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, e eu faço isso com alegria, e Deus tem abençoado a minha vida, Deus tem me concedido uma esposa maravilhosa, Deus me concedeu um lar maravilhoso, Deus tem suprido todas as minhas necessidades, e eu peço a Ele forças e poder para continuar sendo fiel a Ele, até Jesus voltar a este mundo e eternamente estar com Ele, sempre fiel ao nosso Deus. O salário de um pastor não é grande, é apenas adequado às suas necessidades mais básicas e essenciais. Como eu falei, o salário de um pastor da igreja adventista não é um salário exorbitante, é um salário suficiente para manter a sua família com dignidade, para manter os seus filhos, mas não é nada exagerado. No passado eu até assisti uma palestra onde o pregador, ele dizia e ele afirmava que o salário de um pastor equivale mais ou menos o salário de um motorista de ônibus aí da CMTC, e vocês podem ter certeza que não é nada assim exorbitante, é algo equilibrado para que as pessoas possam fazer o trabalho também por amor. Todos os pastores adventistas do sétimo dia, eles têm renunciado os privilégios, têm renunciado muitas coisas neste mundo, homens inteligentes, que poderia, quem sabe, ser um médico, um advogado, um engenheiro, um cientista. No entanto, por amor à obra de Deus, por amor ao rebanho, por amor ao evangelho, eles renunciam muitas coisas, os bens materiais, e como Moisés, que largou ali toda a glória do Egito e foi sofrer com o povo no deserto, assim os pastores têm dedicado as suas vidas na pregação do evangelho, no trabalho de Deus, e eles merecem ser apoiados. Portanto, meus irmãos, eu como pregador leigo, eu testemunho e falo a todos os demais irmãos: sejamos fiéis a Deus nos dízimos, nas ofertas, para que possamos manter os nossos obreiros, manter os nossos pastores pregando o evangelho e falando do amor de Deus. O aumento de entrada de dízimo não aumenta o salário pago ao pastor, apenas aumenta a extensão e o alcance do trabalho feito pelos perdidos. Quando aumenta as ofertas, quando aumenta os dízimos, não pensa que o salário do pastor será elevado, não. O que aumenta é o abrangimento da pregação do evangelho. Nós aí com mais recursos, nós temos condições de levar esta mensagem a pessoas que estão perecendo por falta de conhecimento, levar esta mensagem a outros países que estão perecendo por falta de conhecimento.
Então, os pastores mantêm ali o seu salário, não é pelo fato de entrar um pouco mais de dinheiro que vai aumentando o salário deles, não, é tudo muito organizado. E eu gostaria que todos acreditassem, confiassem na liderança da igreja, no trabalho da igreja, nas nossas associações, nas nossas uniões, nossa divisão, na conferência geral. Eu percebo quando o ser humano está no caminho da apostasia, a partir do momento que ele começa a criticar a obra de Deus, quando ele começa a falar da liderança, quando ele começa a falar da obra de Deus, eu já logo percebo, né? Esta pessoa está no caminho da apostasia, ele não conhece a doutrina, ele não conhece a igreja, ele não conhece o funcionamento, porque se ele conhecesse, ele não falaria nada contrário a administração, o que a igreja tem feito. Se hoje a igreja adventista do sétimo dia, ela está pregando o evangelho em quase todo o mundo, mais de 205 países do mundo tem a presença da igreja adventista. Por quê? É através da liderança, é através da organização, é através dos dízimos, é através das ofertas. Portanto, meu irmão e minha irmã, se você está devolvendo o seu dízimo, se você está devolvendo as suas ofertas a uma outra pessoa, a um outro local que não seja a tesouraria da igreja, que não seja aqui a casa do tesouro, ajoelhe-se neste momento, peça perdão a Deus e diga: Senhor, a partir de hoje eu quero devolver o dízimo de acordo com a tua palavra, de acordo com o que está escrito. Eu quero devolver meu dízimo na casa do tesouro, e assim você será grandemente abençoado por Deus. E quanto aos anos em que eu não devolvi o dízimo, devo fazer devolução retroativa? Não, Deus não leva em conta o tempo em que você desconhecia esse assunto. Você está estudando a palavra de Deus hoje conosco, através desta conferência, através dessa classe bíblica, através deste pequeno grupo, na sua igreja, em qualquer estado. Você está assistindo, você deve estar me perguntando: Geraldo, durante todo este período que eu não conhecia a palavra de Deus, durante todo esse tempo que eu não conhecia com relação aos dízimos, às ofertas, eu devo devolver todos esses atrasados? Não, a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir de agora, que você está recebendo esta luz, devolver com alegria. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 1 Coríntios capítulo 9, 7, olha, Deus ama aquele que devolve o dízimo com alegria. Portanto, você, quando receber o seu salário, traga para a igreja, traga para a casa do tesouro, na hora do culto, entregue o seu dízimo, junto com o seu dízimo, a sua oferta, entregue também o seu coração, entregue com alegria, sem nenhuma tristeza, nenhum constrangimento. Olha, eu ganhei 10 mil, e eu vou ter que dar tanto para a igreja, e ficar ali com o coração apertado. Não faça isso, devolva com alegria. Fala: para mim é um privilégio, se Deus me abençoou, se Deus me ajudou, tenha prazer em devolver os 10% que pertence à obra de Deus. Deus não desampara quem lhe é fiel, mas prova a sua fé. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmos capítulo 37, verso 25. Davi fala: já fui jovem. Davi foi jovem quando enfrentou aquele gigante Golias, um homem ali com quase 3 metros de altura, 6 côvados e 1 palmo. E Davi enfrentou aquele gigante e ele disse: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. E ele apenas com uma funda e uma pedra, ele venceu o gigante. Fala: já fui jovem e hoje sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Veja como abrange até a sua descendência. Já fui jovem e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você procurar ser fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas, usar os seus talentos na obra de Deus,
usar os seus dons na obra do Senhor, Deus vai abençoar a sua vida, e você vai ter esse privilégio, e você vai falar como Davi no final da sua vida: já fui jovem e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que Deus abençoe a tua vida. É Deus quem promete: honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Só bênçãos para os fiéis, só bênção para aqueles que são fiéis a Deus. E eu quero dizer, você meu irmão, você minha irmã que está ouvindo esta mensagem, procure ser fiel a Deus. Se até hoje você é membro da igreja, mas se você tem sido infiel a Deus, você não tem devolvido os dízimos, as ofertas, se ajoelhe, peça perdão a Deus, e a partir de agora seja fiel a Deus. Se você está passando por dificuldades, se você está passando por lutas, porque muitas vezes você precisa ser fiel a Deus, e Ele vai te abençoar, e Ele vai te ajudar, e Ele vai te ajudar. Ele tem prazer em abençoar a todos nós. Um fazendeiro cristão no oeste da Austrália viu uma espantosa tempestade de granizo destruir todas as plantações da região, menos a sua. A destruição chegara até o limite de sua casa, ao redor de toda a sua propriedade. Fazendeiro fiel a Deus, dizimista, esse fato é verídico. E houve uma chuva de pedras, granizo, as pedras caindo, e aquela tempestade destruindo todas as fazendas. Mas aquele homem era fiel a Deus, e ali aquela tempestade, aquelas pedras chegaram até o limite da sua fazenda, e as únicas plantações que permaneceram ali intactas foram as plantações deste fiel cristão, que era fiel a Deus. Deus cumprindo as suas promessas, portanto sejamos fiéis a Deus. Primeiro buscai a Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Meu irmão e minha irmã, a única coisa que nós vamos levar deste mundo, sabe o que é? Sabe qual é a única coisa que nós vamos levar deste mundo? O nosso caráter. Até esta roupa, ela vai para dentro do caixão, daqui 2, 3 horas, após o sepultamento, está com um cheiro horrível, insuportável. A única coisa que nós vamos levar é o nosso caráter. Portanto, pelo poder de Deus, pela atuação do Espírito Santo na nossa vida, que possamos ter um caráter purificado, lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo, que eu e você possamos ser fiéis ao nosso Deus. Deus está lhe pedindo para pô-lo à prova. Provai-me nisto, ele diz. Deus está pedindo: você pode me provar. Procure ser fiel a Deus, procure obedecer a Deus, e você verá que Deus abençoará a sua vida e a sua família. Prezados, este é o estudo de hoje, um estudo maravilhoso, falando sobre o santo dízimo e a oferta. Eu quero mais uma vez falar a todos os nossos irmãos, a todos aqueles que estão assistindo este DVD. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Tome o propósito na tua vida, e a partir deste momento que você acabou de ouvir esta mensagem, faça o propósito com Deus, de ser fiel a Ele, nos dízimos, nas ofertas, com relação ao santo sábado, à santa lei de Deus, e Deus vai abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a vida de todos nós, e até o nosso próximo encontro. Que Deus nos abençoe. Amém. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total.
meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços já não quase podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe pra mim, além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como um cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus